Veja só agora nesse vídeo como que eu faço para avaliar aí entre os fundos imobiliários da minha carteira que eu vou fazer novos aportes no mês que vai entrar, né? A partir do momento que eu tenho um dinheiro na mão, eu vou ter que avaliar a minha carteira de investimentos de fundos imobiliários e ver qual fundo imobiliário que eu vou aportar aquele valor mensal. E é isso que a gente vai ver e vou mostrar para vocês agora nesse vídeo. Fala, João! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no João Invest. Eu sou o Leandro e quero compartilhar com vocês aqui como que eu faço, né? Lógico, eu sou um investidor iniciante. Como que eu faço para poder escolher, né, qual fundos imobiliários que já estão na minha carteira que eu vou reaportar, né, usar do meu aporte mensal para poder trazer mais novas cotas aí para a minha carteira de investimentos em fundos imobiliários. Quer ver isso? Aproveita para se inscrever aqui no meu canal para você apoiar nosso crescimento aqui dentro do YouTube e, é claro, continuar, né, vendo aí meu crescimento como investidor iniciante, minha evolução. Eu sou um investidor iniciante, como eu estava dizendo, e quero muito da sua ajuda. Deixa aqui nos comentários o que você vai achar desse vídeo, o que você acha da minha carteira e, é claro, como que você faz aí para você escolher os fundos imobiliários da sua carteira que você vai fazer novos aportes. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber aí como que você faz isso. Então eu vou para a tela do meu computador aqui, mostrar para vocês aí mais ou menos como que eu faço aí minha avaliação para poder fazer novos aportes, novos fundos imobiliários aqui na minha carteira, trazer novas cotas, certo? Se liga só, é muito fácil, muito simples. Como você pode ver aqui, eu tenho a minha carteira aqui, que eu faço meu controle com a minha planilha de investimentos, né? Minha planilha de fundos imobiliários. Eu consigo fazer um controle bem interessante aqui, um controle bem rápido que eu sempre preciso saber, que é minha média de dividend yield e o valor que eu vou receber de cada fundo imobiliário de forma mensal aqui. Simples assim, são os principais fatores que eu utilizo, né, para poder, porque eu utilizo essa minha planilha aqui. É claro que sempre mediante que eu tenho aqui, ó, uma média aqui de dividend yield, né, de cada fundo imobiliário. Eu tenho aqui as minhas metas, né, quantas cotas eu preciso de cada fundo imobiliário para poder bater minha meta e, como eu disse para vocês, a minha renda mensal de cada fundo imobiliário. Mas o que eu utilizo de fato aqui na minha planilha mesmo para trazer aí novos fundos imobiliários é a minha meta. Como você pode ver, eu tenho uma meta aqui de R$ 5 de cada fundo imobiliário, certo? Eu quero atingir R$ 5 de forma mensal de cada fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira. Ou seja, qualquer um que eu for comprar aqui, vou dando um passinho para mais, né? Chegando próximo aí da minha meta de cada fundo imobiliário. Mas isso, de fato, não é a parte mais interessante, porque eu não posso levar em consideração qual que eu vou pegar aqui, né, dos meus fundos imobiliários para fazer o meu novo aporte. Porque pode ser, por exemplo, que o MXRF11 esteja caro, perto do meu preço médio, por exemplo. E de repente pode ser que o KIZU 11 esteja mais barato, né, a cotação, e para mim seja mais vantajoso comprar KIZU 11 e não MXRF11. Então o que que eu faço para poder analisar essa questão aqui e saber, né, qual dentre aqui dos meus fundos imobiliários está melhor para eu fazer uma nova compra de fundos imobiliários, um novo aporte. Então o que que eu faço? Eu estou aqui no site para vocês, ó, do Status Invest. No Status Invest eu também utilizo para controle dos meus fundos imobiliários, tá, gente? Não só controle de fundos imobiliários, como ações e tesouro direto também. Mas eu vou vir aqui, ó, em carteira, vou rolar aqui, ó, vamos subir ações aqui, em fundos imobiliários. Olha só que interessante. A minha planilha, ela meio que se complementa junto com o Status Invest. Então, tem informações que estão na minha planilha que não está aqui no Status Invest. Entre informações que estão no Status Invest que não tem na minha planilha. Por exemplo, aqui eu consigo ter de uma forma rápida, prática, o preço médio e o preço atual dos meus fundos imobiliários. Por exemplo, como eu usei para vocês lá, o MXRF11, meu preço médio é de R$ 10,23, só que o preço dele atual é de R$ 10,40. Ou seja, não é tão bom eu fazer uma compra da MXRF11 sendo que o preço está mais alto que o meu preço médio. Isso no meu ponto de vista, na minha consideração, ok, gente? E como eu usei para vocês o KIZU 11, cadê, ó? O KIZU 11, meu preço médio está R$ 8,18 e o preço atual está de R$ 7,77. Então são os parâmetros que eu utilizo aí para poder ser a primeira análise antes de fazer o meu aporte. Então minha primeira análise é ver qual que meus fundos imobiliários estão com o preço médio, que o preço atual está mais baixo que o meu preço médio. Por exemplo, vamos aqui limpar aqui para vocês terem ideia, ó. Vamos supor não, olha só. O preço atual do BCFF11 está mais baixo que o meu preço médio. Eu posso avaliar. O GALG 11 está mais baixo também. O GGRC 11 ele está mais alto, então não vou levar em consideração. O HSML 11 ele está um pouquinho mais baixo.
Então eu posso levar em consideração. O Kizu 11 está mais baixo também. O MCHF está mais baixo. O MXRF 11 está mais caro. E o VGHF 11 está mais barato, certo? Então são esses fundos imobiliários aqui que eu posso estar de olho para fazer novos aportes dependendo do valor que eu tenho na minha carteira. Lógico, agora vamos para o próximo passo, que é saber, né, quais desses fundos imobiliários estão mais vantajosos para eu investir. Porque aqui, ó, não adianta eu pegar o preço que está mais baixo do que o meu preço médio, sendo que o fundo imobiliário pode estar passando por alguma dor de cabeça. Por exemplo, o VGHF11 é um fundo imobiliário que eu gosto demais. Só que eu sei que esse VGHF11 ele está com uma queda bem acentuada. Ou seja, o ideal é eu evitar um pouquinho esse fundo imobiliário. Porque ele está acontecendo algum tipo de problema, né? Como aconteceu com o Kizu 11 também. Nesse caso, o Kizu 11 teve a parte lá da Suno 30. Então, como eu sei que essa questão do desmembramento aí da administração Kizu 11 junto com a Suno 30, que leva o parâmetro aí da Suno 30, né, dos 30 principais fundos imobiliários, então teve essa desvinculação aí. Então, eu sei por que a Kizu 11 deu uma bela de uma caída no valor da cota, na desvalorização, certo? Já o VGHF 11, eu não estudei ainda por que teve essa queda tão grande do VGHF 11. Que acontece a mesma coisa com o GALG 11 também. Como você pode ver aqui, ó, o GALG 11 ele está bem mais barato do que a minha cota, certo? Se você ver na variação total aqui, tem a variação também, ó, de 7, quase 8%, o Kizu 11, 5%. Você pode ver aqui, ó, o VGHF 11 também, tem uma bela de uma queda. Olha o meu MCHF 11, uma bela de uma queda também. O MCHF 11 eu aportei porque era o restinho de dinheiro que eu tinha. Então, ele não é um dos principais fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Como você pode ver, eu só tenho 2 cotas dele. Agora, Kizu 11, VGHF 11 e o próprio MXRF 11 são os fundos imobiliários com base 10 que eu tenho mais cota e que eu tenho mais prioridade em investir. Nesse caso aqui, como eu tenho mais prioridade em investir, então eu vou avaliar apenas o que eu tenho prioridade. O que eu tenho prioridade aqui para investir, como eu estou mostrando para vocês, é o Kizu 11, base 10, o VGHF 11, que eles estão mais baixo, né? Nesse caso aqui é a terceira avaliação que eu faço, que ele está mais baixo o valor do preço atual. Então vale a pena eu considerar caso eu quiser fazer novos aportes em fundos imobiliários base 10. Eu vou descartar aqui o GALG 11 porque o GALG 11 também não é um dos principais fundos imobiliários que eu tenho base 10 na minha carteira. Então os principais é o VGHF e o Kizu 11. Então nesse caso aqui, eu já vou até eliminar o VGHF 11 porque não tenho tempo para eu estudar o VGHF 11, para saber identificar do que está acontecendo. Então como eu sei o que está acontecendo com o Kizu 11, então aqui eu finalizo a minha análise que eu vou reaportar no Kizu 11, trazendo novas cotas para o meu desse Kizu 11, porque eu já sei qual que é o problema que está acontecendo, porque trouxe o preço para baixo e também é uma das posições maiores que eu tenho em base 10 dentro do meu portfólio aqui de fundos imobiliários. Já o MXRF11, eu já eliminei ele já no início, porque o preço dele, como a gente viu, está mais caro, o preço atual dele está mais caro que o meu preço médio. Então, eu prefiro evitar fazer novos aportes no MXRF11. Mas, Leandro, beleza. Até aí eu entendi. Eu espero que você tenha entendido, é claro, que para você o Kizu 11 está valendo a pena. Só que você tem outros fundos imobiliários. Eu tenho aqui ó, o GGRC11, eu tenho o BCFF11, HSML11. São outros fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. E o valor da cota ele é mais caro, ele é mais alto, né? Tem aqui ó, HSML11, por exemplo. Ele é R$ 83,00 o valor da cota. O GGRC11, ele é mais caro. O BCFF11, ele é mais caro, é valor alto. Você não vai aportar nesses fundos imobiliários? Sim, gente, eu vou aportar. Só que eles são os valores mais altos, eu prefiro analisar de forma individual. Como eu não tenho tanto aqui na minha carteira, eu prefiro analisar de forma individual. Mas eu vou usar o mesmo parâmetro. Então vamos separar aqui, ó. A gente já sabe que o Kizu 11, eu vou até marcar aqui, ó. Kizu 11 é um dos fundos imobiliários base 10 que eu vou investir. Opa, então deixa eu clicar aqui, ó. Eu vou clicar com o botão direito e abrir para a gente analisar o Kizu 11 depois. Então a gente tem aqui, ó, HSML11, ele está mais barato do que o meu preço médio. É interessante. O GGRC11 ele está mais caro. Vale a pena eu analisar o GGRC11? Cara, por enquanto não, porque o GGRC11 ainda a gente sabe que aquela parte das lojas americanas afetou bastante. Pode ser que ele volte a recuar para baixo do meu preço médio. Aí pode ser que eu faça novos aportes. Então aqui o próximo que eu tenho é o BCFF11. Então são os 3 fundos imobiliários com o preço mais alto que eu tenho de preço de cota. Então vamos abrir aqui o BCFF11 e vamos abrir o HSML11.
certo? Pronto. O que eu fiz aqui na minha análise aqui, simples que eu estou fazendo. Lógico, tem muita coisa mais envolvida. Então, como esses fundos imobiliários já tem na minha carteira, eu já tenho uma análise praticamente sempre prévia dele. Porque se você já tem fundo imobiliário na sua carteira, é porque você já analisou. Nesse meu caso, eu estou analisando os fundos imobiliários que já tenho na minha carteira e eu só vou ver qual que é a melhor opção ali que eu posso estar aportando aí novas cotas nesses fundos imobiliários. Ou seja, tem uma outra análise que eu já posso descartar porque eu já fiz ela quando eu trouxe esse fundo imobiliário para a minha carteira. Agora eu preciso analisar para fazer novos aportes nesse fundo imobiliário. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então vamos começar com o KISO 11. Aqui é aquela análise sempre básica, simples. É você verificar aí o valor da cota atual, certo? Não tem muito segredo. A mínima que ele bateu no último ano foi aí de R$ 7,21 e a máxima foi de R$ 8,89. Dividendio de médio, né, dos últimos 12 meses, no acumulado, quase 12%, e teve uma valorização aí de 2,50%. Ou seja, ele caiu bastante, só que ele tem um potencial de crescimento voltar para R$ 8,89. Lembrando que esse preço atual dele aqui está mais baixo do que o meu preço médio. Ou seja, para mim é uma excelente opção de compra, tá? Não é só isso, vamos descer aqui, ó. Outra coisa que eu faço em análise é ver se o PVP dele aqui, como se está descontado. Nesse caso aqui está descontado, né? O valor dele, de fato, estaria custando R$ 8,17, só que a gente está comprando esse fundo imobiliário por R$ 7,79. Ou seja, então ele está descontado. Ele tem um valor de caixa que não tão alto, mas é interessante. E aí, mais de 118 mil cotistas que investem nesse fundo imobiliário. Uma outra parte interessante aqui que eu sempre falo para vocês, vamos colocar aqui em 5 anos. Ó, esse fundo imobiliário ele tem o máximo 2021, certo? Então a gente pode fazer um parâmetro aqui se ele está consistente ou não nos seus pagamentos aí de proventos. Nesse caso aqui, ó, em consideração, no ano 2021, ele ficou em torno aí de 6 centavos, tendo aí algum pico, né? Com alguns picos, como você pode ver aqui, ó. Tá vendo? Esses picos aqui fora da curva. Mas a grande massa é em 6 centavos. Já em 2022, esse fundo imobiliário pagou um pouquinho mais. Como você pode ver aqui, ó. Teve um pouquinho aqui de 7 centavos, depois teve alguns picos também, como você pode ver aqui, ó. Teve um pico e um leve crescimento também, ó, no pagamento dos proventos. E nesse ano agora de 2023, como você pode ver, ó, ele vai se manter na mesma pegada de 2022. Lógico, vamos ver se vai ter alguns picos também de pagamentos de proventos. Mas a ideia é você investir em fundos imobiliários, no meu ponto de vista, que ele vá continuar pagando bons dividendos e também com margem de crescimento. Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Comparado a 2022 e 2023, em janeiro de 2022 ele pagou X, em 2023 pagou mais, em fevereiro pagou mais, em março pagou mais. Então, se ele está sempre vendo na constância aqui em manter o mesmo pagamento, ou ele cresce. Então, de duas a uma. Por mais que teve aí, no caso da KISO 11, ele teve um problema com a Suno 30, nessa questão da Suno 30, mesmo assim ele pagou bons dividendos, o preço caiu, ou seja, eu posso fazer novos aportes, o preço dele deu uma caída, vou trazer meu preço médio para baixo e vou continuar estar ganhando aí bom proventos todos os meses. Claro, isso, gente, é no meu ponto de vista, tá? E rolando mais para baixo aqui, é interessante ver a evolução do fundo imobiliário sobre o patrimônio líquido dele, tá? Olha só, quando ele começou lá em 2020, olha o patrimônio dele líquido, era menos de 100 milhões. Hoje, esse patrimônio líquido, ele está em torno aí, mais, né, de 360 milhões aí, o patrimônio líquido. Como você pode ver, ó, em 2021 ele deu uma bela de uma crescida, né? E 2021 para cá, 2023, olha só, o patrimônio líquido ele vem se mantendo em torno aí de 360, 400 milhões o valor de patrimônio líquido. E a partir do momento que teve a crise ali com a Suno 30, olha só, veio uma bela de uma caída, veio caindo, né? Mas eu acredito que é mais em questão de ele encontrar a estabilidade aqui agora e, consequentemente, futuramente crescer. O importante é se ele vai cair muito mais ou se ele vai encontrar aí a estabilidade, como que eu estou imaginando. Eu acredito que ele já está encontrando a estabilidade, ele vai ficar nesse torno aqui, né, de patrimônio líquido e depois voltar a crescer também. Mas o importante, ele vai manter a estabilidade, né, estável aqui e pagando bons proventos também. Então, o próximo fundo imobiliário que faz tempo que eu não invisto, que a gente separou aqui na minha pequena análise prévia, né, é o BCFF11, né? No preço atual dele aqui, então, tá de 66
reais e 65 centavos, o valor da cota. E nos últimos 12 meses, né, teve a variação aí. Ele pagou a mínima, ele pegou de 60 reais e a máxima 73 reais, o valor da cota. E o dividend yield dele, acumulado nos últimos 12 meses, é de 10 reais e 0,9%, 10,09%. Ou seja, ele é um fundo imobiliário interessante, mas está pagando pouco comparado a outros fundos imobiliários e papéis, né, fundos de fundos, como o Kizu 11, por exemplo. Mas a desvalorização no acumulado nos últimos 12 meses é uma desvalorização relativamente baixa, né? Sendo que o mês atual ele teve uma subida. Olha só que interessante, se você colocar aqui na cotação aqui do BCF F11 nos últimos 5 anos, você vai ver que esse fundo imobiliário aqui ele está em baixa, ó, em torno aí de R$ 66 reais o valor da cota, sendo que ele já atingiu um pico de R$ 118 reais o valor da cota desse fundo imobiliário. Muito louco, né? Mas se você for ver, analisar de fato a média histórica desse fundo imobiliário, vai se manter ali em torno de R$ 77 reais o valor da cota. Ou seja, está R$ 66 reais, então ele está mais barato. Mas a gente não pode levar só em consideração no achismo aqui, porque a gente pode analisar essa parte aqui, ó. Como eu falei para vocês, a média histórica aí seria em torno de R$ 77 reais, né, o valor da cota. Olha só aqui embaixo aqui, ó. O valor patrimonial dele vai estar em torno de R$ 71,90. Ou seja, está com o PVP descontado. Ele tem um caixa bem interessante e número de cotistas, 300 mil cotistas. Tem vários cotistas que investem nesse fundo imobiliário, tá? Porque ele é um fundo imobiliário, ele não paga tão alto sim, mas é um fundo imobiliário seguro, fundos de fundo. Mas como você pode ver, ó, o valor da cotação, R$ 66,65, mas o preço dele patrimonial, o valor patrimonial por cota, seria R$ 71,90. Ou seja, você estaria comprando com desconto e estaria pagando um valor aceitável. No meu caso aqui, daria sim para eu fazer uma nova compra, um novo aporte nesse fundo imobiliário, se eu não tivesse o Kizu 11 aqui, como estivesse correndo por fora também, tá? Mas eu posso fazer um balanço aí, investindo um pouco aqui no Kizu 11, mais um pouco no BCFF 11, porque valeria a pena no meu caso. A gente pode olhar aqui, como eu disse para vocês, na análise aqui dos pagamentos de proventos. Olha só, ganhou do ano passado, ganhou do ano passado, ganhou do ano passado e ganhou do ano passado. Teve um crescimento? Teve, pequeno, mas teve. Se a gente olhar na máxima aqui, ó, ele está pagando que nem um reloginho, meu amigo, o mesmo provento. Olha só, 2022 deu um pequeno crescimento, né? Aqui 2020 já a gente sabe porque teve a questão do Covid, né? 2021 e já logo 2022, 2023 já veio com uma pequena melhora, como você pode notar aqui, e também ele está mantendo de forma regular aí um provento, né? Os pagamentos é bem interessante. Se você olhar a média histórica do BCF F11, ou seja, ele não oscila tanto assim os pagamentos dos seus proventos. Então ele é um fundo imobiliário. Se você compra ele na baixa, como está agora, por exemplo, você vai ter certeza que vai estar pagando um provento aí bem interessante, né? Em relação ao valor da cota que você comprou. Agora, se a gente usar como parâmetro aqui, ó, 2016, por exemplo, e a gente for aqui em 2016 também, ó, aqui tá 2018, vamos pegar aqui, ó, 2020, ele estava custando em torno de R$ 112 reais ali em 2020, o valor da cota, R$ 112 reais. A gente pegar em 2020 aqui, ó, e ele pagou aqui para nós, ó, 53 centavos, 40 centavos, 45 centavos, ou seja, pagaram caríssimo, quem comprou por cento e poucos, comprou muito caro e tá recebeu bem pouco. Agora, quem comprou aqui por 60 reais, 62, 66 reais, você tá pagando barato e ganhando mais. Certo? Então são coisas em considerações que você tem que levar, né, em consideração para você fazer um bom aporte nos fundos imobiliários. E uma outra coisa interessante que eu mostrei para vocês sobre o Kizu 11 é levar em consideração o crescimento aí do patrimônio líquido, né? Em 2017 estava 500 milhões, hoje está em pouco menos de 2 bilhões de patrimônio líquido do BCFF11. Como você pode ver aqui, ó, ele deu um crescimento, uma leve de uma caída. É o que está acontecendo, né, com quase todos os fundos imobiliários de papéis ou fundos de fundos. Então, é um fundo imobiliário que seria interessante, é um fundo imobiliário que eu já tenho na minha carteira, seria interessante fazer novos aportes, caso eu tiver dinheiro para aportar, é claro. Como você pode ver, é essa análise breve que eu faço antes mesmo de fazer um aporte nos fundos imobiliários que eu já tenho na minha carteira. É claro, se nenhum deles for do meu agrado, eu posso buscar um novo fundo imobiliário que está bem interessante aí no mercado também para trazer para a minha carteira. Esse caso aqui é bom, no meu ponto de vista, eu não vou trazer tantos fundos imobiliários, depois fica difícil eu fazer aí as análises, né, e seguir cada fundo imobiliário para fazer novos aportes. Então, como sou um investidor iniciante, eu prefiro investir em poucos fundos imobiliários,
certo? E estudar cada vez mais para aprender cada vez mais para fazer novos investimentos de forma correta. Nesse caso aqui, como eu não invisto tanto, eu prefiro investir de forma mais concentrada para não correr risco de se perder no meio do caminho e fazer investimentos ruins, certo? Caso você quiser essa planilha que eu utilizo aí nos meus vídeos aqui no meu canal, que faço o meu controle, vou deixar o link aqui na descrição para você pegar a sua também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.